Alô, minha gente, bem-vindos ao nosso podcast Contentemente, nosso segundo episódio extremamente especial, porque hoje eu tenho um convidado mais que especial que já está aqui comigo, que é o nosso Osmar, querido Osmar Martins. Logo em breve já vou apresentar. Antes de mais nada, eu queria agradecer esse presente lindo que a professora Vivian Diniz, a minha amiga Vivi, ela está fazendo cookies maravilhosos e trouxe de presente para o nosso convidado Osmar. Esse é para você. Legal, obrigado. Do nosso Contentemente. Gente, imperdível. Obrigado. Aqui, ó, todas as iguarias que a professora Vivian faz. Eu chamo professora Vivian porque ela é minha amiga e ela tem mais de 30 anos de trajetória aqui no município fazendo bem para crianças, adolescentes e professores. É uma mulher extraordinária. Prof. Vivian, Vivi, uma hora você vai estar aqui e a gente vai bater um papo. Muito obrigada pelos presentes, pelos cookies deliciosos para a gente relaxar, se deliciar, deixar o corpo contente, a mente contente, não é isso? Que bom. Espero que aprecie. Então vamos lá, gente. Nosso tema hoje vai ser dependência química, né? É um tema importante, um tema que é abrangente, né? Afeta todos os estratos sociais, é muito prevalente. E eu quis trazer aqui o meu convidado, Osmar Martins, que eu conheço há um tempo. Eu vou contar para vocês um pouco como a gente se conheceu. Como foi a trajetória dele nesse processo e como tem sido, né? Porque a gente sabe que a dependência química, ela é crônica, né? Digamos assim, ela não tem cura, mas ela tem controle e é um controle permanente, persistente, com motivação diária. Ele vai poder falar um pouquinho mais. Então, eu quero trazer essa história de superação aqui, que é maravilhosa. A última vez que ele me contou isso, eu chorei. Se eu chorar de novo, vocês me desculpem, mas eu sou chorona mesmo. E quanto mais velha, mais chorona eu fico. Então, mas é um choro de gratidão pela história. Então, vou apresentar o Osmar. O Osmar, ele é profissional da educação física. Ele está abstinente desde 2001. Foi uma trajetória de 5 anos, com uso de álcool e outras drogas, incluindo 1 ano de uso de crack, né, que é a droga que faz mais adicção em si, né? Às vezes no primeiro uso, na primeira experimentação, a pessoa já faz a dependência imediata ali, muito difícil. Ele ficou 1 ano nessa. E depois, né, ele teve toda a trajetória de reconstrução da sua vida e de estruturação da sua vida familiar, vida pessoal. E é isso que a gente vai ouvir um pouco dele, né? A gente teria assunto para, assim, horas para falar, né? E o Osmar conta isso lindamente, porque a história realmente é muito bonita. Hoje o Osmar, ele toca o projeto Quero Viver, um projeto maravilhoso de futsal, de futebol infantil também, na faixa etária de 5 a 14 anos, desde 2002, não é isso, Osmar? Exato. Com apoio agora da Secretaria de Esportes e da Associação de Moradores do Ouro Verde, né? Mas desde 2002 com esse projeto, um projeto incrível aqui, que faz assistência, ajuda as pessoas, ajuda as crianças, né? Falou em criança, falou comigo, né? Então tá tudo certo, né? Então vejam que tem coisa nesse meio, né? Entre uma coisa e outra aqui tem uma trajetória muito interessante que a gente quer saber. Sim. Então, Osmar, muito bem-vindo ao nosso podcast Contentemente. É um prazer enorme estar aqui. Eu vou contar para vocês como é que eu conheci o Osmar. E vocês vão ver que coisa interessante. Eu trabalhei durante uma temporada no CAPS AD, né, aqui em Foz do Iguaçu. É o CAPS Álcool e Outras Drogas, né? AD é álcool e drogas. Uhum. E o Osmar trabalhava na recepção do CAPS. Até então, né, aquela pessoa muito simpática, porque vocês entendem, né, que encontrar uma simpatia, uma pessoa bem apessoada, com simpatia com os pacientes. O público do CAPS é muito heterogêneo e nem sempre as pessoas chegam, digamos, numa condição até, como é que eu posso dizer, adequada, né? Não sei se adequada é o termo, né? Mas chegam numa condição até insalubre, chegam intoxicadas, pessoas em situação de rua, muitas vezes. E em todos esses momentos, a minha observação é que o Osmar, sempre atendendo com muita gentileza, com muita educação, com muita prestimosidade essas pessoas, né? E essa simpatia, logicamente, me chamou a atenção, mas até então a gente só trocava uma ideia. Lá pelas tantas, eu comecei o meu grupo, né? O meu grupo Sentido da Vida, meu grupo terapêutico, né, para dependentes. E nesse grupo, que foi muito bom, né? As pessoas começaram a frequentar, é um grupo bacana, que tinha vontade de fazer a mudança mesmo. O Osmar soube do meu grupo, sabia do meu grupo, né? Porque ele fazia admissão dos pacientes. E um dia ele chegou e me procurou e falou: olha, doutor, eu quero contar a minha história para você.
A minha esposa me pediu para te falar isso, que eu quero contar a minha história. Eu falei, pois sente e venha contar a sua história. E ele contou a história dele, gente. E agora vocês vão ouvir a história dele e vocês vão entender por que ele é o meu primeiro convidado aqui no podcast. Especialíssimo. Vamos lá, Osmar. Então, conte um pouquinho sobre a sua trajetória na dependência química. Eu queria que você contasse o início, né? O que te motivou. Como é que foi o início, né? Assim, o primeiro contato com a droga, com o álcool, o que for, né? E o que te fez se manter nessa trajetória durante alguns anos, né? Anos da sua vida. Então tá contigo aí. Tá certo. Conta obrigado, aí. Doutora. Primeiro, obrigado, viu, pela oportunidade, pelo convite da senhora, tá? E quero agradecer o pessoal daqui também do Guarda Volume, toda a atenção deles com nós. E para quem não me conhece, eu tenho 57 anos, sou casado, sou profissional de educação física, como a doutora já mencionou, mas eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, do problema que eu tive com dependência. Eu sempre falo, doutora, que a dependência ela não é de um dia para o outro. Nós não acordamos de manhã e de repente somos dependentes. Isso é tudo muito devagar, isso é tudo muito lento e na grande maioria das vezes a gente não percebe. E é o que aconteceu comigo. Final dos anos 80, início dos anos 90, eu passei em um dos primeiros concursos públicos que começou a existir então. Aí eu era assistente administrativo, concursado na prefeitura aqui de Foz, trabalhava no RH, que na época ainda era o departamento pessoal, e eu tinha uma vida boa, relativamente boa. Mas desde a minha juventude, desde antes disso, eu sempre fui dado ao álcool, doutora. Eu sempre comento que dias depois, já no meu tratamento, eu me lembrava que naquele tempo eu era aquele amigo da mesa que pedia saideira. Eu era aquele amigo da mesa que quando vinha a conta eu falava, não, só mais uma. E isso já era um sinal, mas eu não percebia. Que idade você tinha nessa época? Eu era jovem, eu tinha saído eu fui militar uma época, eu estava com uma média de 20, 21 anos, quando eu já era dado ao álcool dessa maneira. E tudo foi passando. E houve um tempo que eu fui morar sozinho, e foi nesse tempo em que eu fui morar sozinho que tudo começou, vamos dizer assim. Não demorou para mim conhecer a droga, não demorou para mim usar cocaína, e o álcool foi aumentando a cada dia, e aí tanto é que depois eu voltei, eu fui morar com a minha mãe novamente, porque eu não aguentei morar sozinho, e aí eu já estava com esse problema, porque daí no meu trabalho eu já não queria trabalhar, porque eu acordava pela manhã já pensando no álcool. Eu tinha que tomar alguma coisa antes de ir para o trabalho. E no início, doutora, eu ainda ia mesmo tendo tomado, eu tentava me controlar no trabalho, mas chegou um ponto que eu não aguentei mais. Aí acredito que no início dos anos 90, quando o crack começou a surgir, foi que eu conheci o crack. Como a senhora falou no início, é uma droga que ela vicia muito rápido. E dentre o álcool, a cocaína, depois o crack, que foi mais ou menos 1 ano, que foi a minha queda muito grande. Aí então eu já não morava mais com a minha mãe, eu passei a morar na rua, viver de favor em favela, até que eu ia na casa da minha mãe, um dia ou outro, tomava um banho, a minha mãe descuidava, eu saía de novo. Escapulia, né? Escapulia de novo. E essa foi a minha trajetória. Crítica. Deixa antes que você prossiga, porque Sim, claro. essa parte é bem importante, né? Uhum. Eu queria entender um pouquinho melhor, que você falasse essa etapa que você me diz assim, olha, eu iniciei com 21 anos, amigo da mesa, né? Certo. O álcool, aí depois fui morar sozinho e começou a ter uso de outras substâncias, né? Me conta exatamente como é que foi a sequência disso. Por exemplo, você começou com álcool, foi para maconha, depois a cocaína, ou você já
partiu direto para cocaína, o álcool ia puxando assim o consumo de outras drogas. Como foi assim a evolução também da frequência do uso? Isso é bem importante, né? Porque você falou muito bem, não começa da noite para o dia. O início não é assim, uma hora você se vê dependente, né? Existe uma trajetória de aumento de frequência e consumo em que você vai expandindo o repertório de uso. Sim, sim. Então eu queria que você detalhasse um pouquinho, contasse um pouquinho melhor pra gente. Como foi essa etapa, a época que você viveu sozinho e que começou a aumentar a frequência e expandir o uso de outras drogas? Porque tem muita gente que às vezes está nesse processo. Verdade. E eu queria que você detalhasse um pouquinho mais para nós. Doutora, o álcool, como não deixa de ser uma droga e a gente acha ele facilmente. Então, o álcool era o que eu mais usava no início. E foi através do álcool que eu fui para a cocaína. Eu não cheguei a usar maconha. Eu me recordo que eu até tentei, mas não consegui. Enfim, não gostei da maconha porque eu já estava com a dependência ali da cocaína mesmo. E o álcool, eu me lembro bem que quando eu acordava de manhã, doutora, a minha vontade grande não era a droga, era o álcool. Era o álcool. E aí eu ia atrás do álcool, algumas vezes eu até tinha em casa, e quando eu bebia, acendia alguma coisa na minha mente sobre a droga. E o álcool que eu havia bebido me fazia ir buscar a droga. E era aí que quando eu via, eu já estava atrás ou já com a cocaína. Houve um tempo que começou a surgir o crack, que você ia tentar comprar a cocaína, mas não tinha o crack. Não sei se isso que eu estou falando para a senhora é talvez no final dos anos 80, talvez início dos anos 90, e foi aí que eu conheci o crack, né? O crack, ele foi muito rápido. Ele foi muito rápido. Ele faz o pico, né? Eu me recordo da primeira noite que eu usei, no outro dia, durante o dia, eu já estava querendo mais, e naquele ritmo de bebida. O tempo todo era o álcool que chamava as outras drogas. Tem uma coisa importante na sua fala, assim, para quem às vezes não sabe muito bem, né, como é que as coisas se processam na dependência química, porque existe o abuso de álcool, né? Existe a pessoa que toma o álcool, abusa, né? Isso é muito frequente na nossa população, entre todos nós, assim, eu digo nós, todos nós mesmo, assim, em algum momento tem algum abuso, tipo, sai num final de semana, bebe demais, ou tem uma certa frequência de uso durante a semana, mas que fica nisso, não chega a avançar para um processo mais crítico, assim, digamos, de estar com essa necessidade de tomar pela manhã, por exemplo, né? Esse sinal, quando a pessoa já tem vontade de tomar o álcool pela manhã, já indica que o nível de dependência já está mais grave, tá? Esse é um dos critérios, é uma das perguntas que a gente faz para a pessoa, né? Você tem vontade de tomar logo quando acorda? Se a pessoa diz sim, a gente já sabe que o nível de envolvimento com álcool, né, a dependência já está se instalando de maneira efetiva. Então isso é bem importante. E a questão, assim, tanto do álcool e das outras drogas, do crack, cocaína, eu também tenho explicado isso para alguns pacientes, assim, é importante, que faz um pico de prazer, digamos assim, no cérebro, né, químico, neuroquímico, e que aquele nível de dopamina, aquele nível de prazer que se faz, né, o cérebro depois, ele se dessensibiliza para ter prazer nas outras coisas. Então, as coisas que eu falo, as coisas que são mais simples ou bonitas da vida, as relações sociais, né, a natureza, enfim, as coisas normais da vida, a família, que nos trazem prazer e satisfação, isso começa a diminuir, porque, digamos que o cérebro está super excitado com aqueles estímulos muito agressivos, né, e muito intensos. Então, a pessoa se envolve na dependência e ela vai se acostumando, né, o cérebro vai se habituando àquele nível de prazer muito intenso demais, que não consegue se repor, né, ou suprir de outra forma. E no final das contas a pessoa fica buscando a droga cada vez mais, não é isso? Cada dia mais. Então, prossiga aí. Eu queria dar essa fala porque é importante para entender por que o crack faz tanto esse pico. E ele é tão danoso, porque ele ultrapassa todos os limites desse pico e é rápido, né? Fugaz de prazer. E acaba rápido, então você quer de novo, e de novo, e de novo. Verdade. E de novo, né? Sempre. E aí que vai virando essa bola de neve, quando você vê, você já está
totalmente dependente, e não seria só a vontade pela manhã, doutor. Eu observei que no início eu ficava 1 dia, 2 dias sem beber, e de repente eu já não conseguia. Então uma das perguntas seria para a pessoa que pode ser que está nesse caminho, você consegue ficar 1 dia sem beber? 2? Ou você já sente aquela necessidade grande quando você vê, como era o meu caso, estava bebendo novamente, sabe? Então, pela manhã eu já sentia aquela vontade, e se eu não bebesse, eu passava mal. E o que a senhora falou foi muito interessante do sentimento no momento do uso da droga. Isso vem para o teu cérebro, como a senhora falou, que a gente passa a não perceber as coisas bonitas, boas da vida. O que a gente sente, doutor, é que tudo vai dar certo. Naquele momento. Naquele momento é aquela alegria, você não consegue explicar, mas está tudo bem. Às vezes você pode estar aí, de repente alguém está me ouvindo agora nessa situação, você está aí com R$100 no bolso, mas é para você pagar um talão de luz ou de água. E naquele momento você pensa assim, não, amanhã eu consigo esse dinheiro, mais tarde eu consigo esse dinheiro, e você acaba usando aquele dinheiro que você não podia estar usando, entendeu? Então esse sentimento no uso da droga é o sentimento que tudo vai dar certo. Olha só. Não, vai dar certo. Eu costumava dizer que eu ficava, quando eu usava droga, ou quando bebia em excesso, eu ficava bonito, eu ficava inteligente e eu ficava rico. Esse era o sentimento, assim. Só que daí, de repente, você acordava, depois que conseguia dormir um pouco, e aí você se deparava com a realidade. E muitas das vezes, eu sei por mim que eu pensava nisso, falava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo da minha vida? E aí vinha em mente todos os seus erros e tudo que tinha de errado para vir ainda consequência desse uso que você está tendo. E aí a tristeza era tanta que você não via a hora de beber e de usar de novo. Para não sentir mais. Para fugir da realidade. E é aí, doutora, que tudo vai vindo na vida da pessoa e a pessoa acaba cada dia mais dependente. Olha que coisa importante saber isso, né? É um prazer enorme, uma fantasia, né? Exato. De que você está mais bonito, mais inteligente, Sim, mais rico, que você pode vai tudo dar certo. E em seguida de uma ressaca moral, né? Meu Deus. Uma culpa gigantesca, a sensação de desesperança. Eu penso nisso, né? Assim, a dificuldade depois, o depois disso é tão difícil, né? Muito difícil. Porque além de toda a culpa, né, que a pessoa fica, né? Eu caí de novo, eu fiz de novo e tudo mais. Eu também penso que deve existir uma sensação de desesperança muito grande, né? Não sei como é. Como que seria isso? Assim, a pessoa tem a sensação de que ela pode superar aquilo? Em algum momento, parece? Esse é o ponto, doutora. Chega num ponto em que você perde a esperança. Chega um ponto que você fala, eu não vou conseguir. Ou, em outras palavras, para mim não tem jeito. Deu o que tinha que dar. Agora, essa vida não muda. Chega um momento que a desesperança invade a tua vida. E aí? Você pensa que é o que aconteceu comigo. Conta aí, conta pra nós. Como eu dizia antes, quando eu ia para o trabalho, né, eu cheguei até a levar a droga para o trabalho, usar no banheiro, só que chegou num momento que eu não queria mais trabalhar. E aí na minha mente eu me recordo que eu falei, poxa, eu vou ser exonerado, né? Um concurso público, já fazia algum tempo que eu estava ali. Aí então eu pedi a minha exoneração. Na minha cabeça eu teria alguns direitos trabalhistas e com isso eu ia viver um pouco. Lero engano. Ilusão. Os valores que eu recebi que na minha mente eu ficaria tranquilo 2, 3 meses ou mais, acabou em 1 semana ou 2. E aí foi que minha vida foi abaixo. Eu dizia que no início eu até escolhia a marca do meu uísque. No início eu frequentava lugares bons e no final de tudo, doutor, eu já estava tomando cachaça em copinhos pequenos
em botequinhos, pelas vilas, pelos lugares da cidade. E muitas das vezes essa cachaça ganhada de alguém, para a senhora ver como a humilhação é grande. Depois disso, eu sempre pensava que a impressão que eu tenho é que a droga, o álcool, ela tem ciúme de você. Você é do álcool, você é da droga. Então, ela não quer te ver bem. O álcool não quer te ver bem, a droga não quer te ver bem. Quanto mais você tiver na sarjeta, quanto mais a impressão que dá é que a droga ou o álcool aí toma mais conta de você e aí que ela te conduz do jeito que ela quer. E eu acho, doutor, assim, que depois que você está na sarjeta, depois que você viu que tudo está acabando, é que você percebe que você é dependente. Hoje, eu acho que, e na época também, o passo mais difícil, doutora, é a pessoa assumir. É a pessoa chegar num ponto que falar assim, eu sou alcoólatra. Quando é que foi esse momento? Eu sou drogado. Quando você sentiu isso? Eu senti isso... Tem um momento, às vezes, né? Mas depois que eu senti isso, que eu pedi ajuda, ainda foi mais de um ano, eu acredito. Eu me recordo que chegou um momento que eu fui falar com a minha mãe e eu assumi. Eu falei, olha, mãe, eu não consigo ficar sem beber e quando eu bebo eu não consigo ficar sem usar droga. E eu lembro que a minha mãe falou para mim que já sabia. Ela falou, eu já sabia. Eu só estava esperando você vir falar para mim. Então, muitas das vezes, a família toda já sabe. A mãe já sabe, o pai já sabe. Todo mundo já a esposa já sabe, o irmão que você ama já sabe. Entendeu? E você pensa que está escondendo, mas eles todos já sabem. E aí é o momento de você assumir a tua dependência, assumir que você é fraco perante o vício e buscar ajuda. Só que muitas das vezes eu passei por vários internamentos. Eu fiquei em chácaras, algumas evangélicas, eu fiquei em hospital psiquiátrico, fui também para clínicas em outra cidade. Só que, no fundo, eu não queria. Esse é o grande diferencial. E se a pessoa não quer, não adianta. Não adianta. Não adianta. Não tem remédio mágico, não tem clínica mágica. Você precisa querer. E eu reconheço que não é fácil você querer. É muito difícil você chegar... Porque chega um momento, doutora, que a gente só tem aquilo. Hoje, na minha vida, então, eu só tenho álcool, eu só tenho a droga. Aí chega alguém e quer tirar de você as únicas coisas que você tem. Você vai se revoltar com a pessoa. A pessoa chega e fala, olha, você precisa parar de beber, você precisa parar de usar álcool, mas na tua mente você já perdeu tudo, você só tem aquilo. Aquele seu ponto de conforto e de prazer. Exatamente. Né? Isso. Então, essa é a questão de você ser forte nesse momento e, acima de tudo, ter fé. Eu sempre falo que eu contar a minha história de vida sem falar em Deus é impossível, porque eu procurei, doutor, eu tive sim o tratamento adequado com psiquiatra, psicólogo, tomei os medicamentos sim que eu precisava tomar, mas acima de tudo é necessário uma fé em Deus, uma busca a Deus, né? Uma busca espiritual constante para te fortalecer ainda mais. Então, no começo que eu ficava nessas casas de recuperação, hospital psiquiátrico, eu estava lá, minha família pedia, queria que eu fosse, eu ia, mas no fundo eu não queria, eu não via a hora de sair lá de dentro para usar novamente. Às vezes sai, dá uns 2 passos, 3, já vai ali no bar e já recai na hora. São internações, e fala-se muito internações involuntárias, é isso, gente? A pessoa vai, interna, fica um tempo e daqui a pouco ela sai, porque ela não quer estar ali. Eu tive uma involuntária. Claro que assim, a pessoa está em surto, tudo mais, precisa, né? Exato. Mas uma desintoxicação com o ímpeto, com a ideia, né, a intenção da pessoa abandonar o vício, né, superar a dependência, quer dizer, controlar a dependência, né, a superação é o controle. Sim. Isso depende muito e unicamente, de fato, da motivação da pessoa em fazer isso. Exato. Precisa, doutora, a pessoa precisa querer. Esse é o grande lance. Eu queria saber ainda, falando do que você disse lá, né,
né? O momento em que você identifica que você é dependente, tá? Você estava e foi quando você foi falar com a sua mãe, né? Mas você estava em algum cenário, alguma situação específica, por exemplo, você estava no bar, você estava na sarjeta. Quando que você abriu o olho e falou assim, chega, eu sou dependente, eu preciso de ajuda? Mesmo que isso depois tenha levado um processo, né? Mas quando foi o momento, o cenário, onde você estava? Foi quando eu comecei a ficar doente. Eu costumo falar que eu tive muita sorte de ficar doente, que foi o que me ajudou, doutor. A doença que fez foi o catalisador. Né? Eu tive polineuropatia alcoólica. No início eu não sabia o que era, eu só sentia que doía muito todas as articulações do meu corpo. E a minha pele, ela ficou muito sensível. O sol, qualquer coisa queimava e aquilo virava ferida. Sabe? Na altura dos braços, até do pescoço, parte do rosto, e eu não conseguia andar direito. Aí eu tenho uma irmã, que ela é profissional de saúde também, é técnica de enfermagem, e eu me recordo que uma das vezes ela me levou para uma consulta, né? E foi feitos os exames e tudo mais, e foi constatada então a polineuropatia alcoólica. Foi aí que eu comecei o meu tratamento. Em uma das vezes, depois disso, que eu passei muito mal, e eu tentava parar, mas não conseguia, e aí eu fui para o médico. Eu me recordo que era um neurologista que estava de plantão no sistema de saúde daquela época. E aí ele falou para mim, olha, Osmar, o que eu tenho para dizer para você é que você vai morrer. Sabe? Eu levei um choque tão grande, eu levei um baque tão grande, falei, mas eu vou morrer? Como assim? Né? Ele falou, olha, você já usou tanta droga e tanto álcool que se você parar agora, teu organismo vai pedir. Você não vai dar, ele vai oferecer resistências, você vai ter problemas, pode até te dar um infarto, de repente, você vai entrar em convulsão, ou você vai morrer. E se você continuar usando do jeito que você está usando, você vai morrer da mesma forma. Então, meu diagnóstico foi aquele, eu ia morrer. Doutora, isso me deu um medo tão grande, mas tão grande. Foi aí que eu caí em si. Então, a minha família já sabia de tudo mais, já tinham tentado me internar em vários lugares sem sucesso. E aí o médico, então, diz aquilo para mim, que agora eu estava morrendo. E eu me recordo que eu fui tomado assim de um pavor muito grande. E não falando de religiosidade, mas a gente sabe muito bem sobre o momento em que você morre, o que te acontece ou o que deixa de acontecer. E eu me recordo que eu falei assim, Deus, eu estou morrendo. E eu não quero ir para o inferno. O que veio na minha cabeça, eu não quero ir para o inferno. Eu não posso, eu não quero. E aquilo acabou me dando uma força muito grande, porque daí eu pensei assim comigo, bom, já que eu estou morrendo, eu vou tentar fazer algumas coisas certas agora, para ver se no momento em que eu morro, eu não sofra muito. Eu vou pro limbo, pelo pós a morte, né? E esse foi o meu ponto de vista. E aquilo me deu forças, sabe? Aquilo que você dizia, né? A espiritualidade nesse momento, na hora que você é confrontado com a nossa mortalidade, nossa finitude, né? A gente morre. Lembra, gente, que eu falei disso no outro episódio? Pois é, olha como pensar na morte ajuda a gente a transformar a vida, né? Exatamente. Então, nesse momento, a gente começa a entender que a gente é mais do que isso daqui, que existe uma transcendência, que a espiritualidade é um caminho importante para nós aqui, né? Em todas as linhas, em quaisquer que sejam as linhas das pessoas, né? Mas que esse pensar, isso tá em nós, é muito importante. Exato. Porque no momento crítico, né? Não é o carro, não é a casa, não é nada que tá aqui, né? O que sobra, né? Diante, quando a gente se confronta numa situação em que a nossa vida está em jogo. Verdade. Então isso é muito importante, sabe? Porque ter a espiritualidade, eu entendo, Osmar, cultivar e viver isso, é algo que transforma em todos os cenários. A pessoa que está na dependência química, está com uma doença grave, né? Ou está com uma situação muito trágica, difícil às vezes lidar. Então, ela ter isso cultivado, ela pensar nisso, viver isso, né?
a sua própria espiritualidade, isso dá essa força, né? Dá sim, doutora. Então, continue. Só que, então, um pouco antes disso, doutora, a minha mãe, uma das vezes que eu estava na casa da minha mãe, acho que eu contei para a senhora já, a minha mãe buscou alguns jovens de uma determinada igreja evangélica para ir na minha casa fazer uma visita, para aqueles jovens conversarem comigo, de repente me daria forças, né? E esses jovens foram, e entre esses jovens tinha uma menina, uma moça, que eu conheci, então, eu conheci nesse meio desses jovens, dessa determinada igreja. E foi essa pessoa que me ajudou muito. Porque então, no momento do desespero, eu fui para a igreja dela com ela. Aqui. Sim. Nosso papo tá bom. Eu quero uma água. Obrigado, tá? Foi então que eu fui com ela para a igreja. E a igreja em si, Deus em si, foi que eu encontrei essa força que eu tanto buscava. Doutora, eu fiz sim todo o acompanhamento psiquiátrico, fiz o acompanhamento psicológico, né? Mas como eu falei no início, não tem como eu não falar de Deus, porque foi Deus, foi Jesus que me deu essa força tão grande para que eu continuasse firmemente esse meu tratamento, e mesmo durante os momentos de abstinência, eu ter sido forte, Deus ter me fortalecido para me superar, porque essa parte, doutora, da abstinência, em que a maioria das pessoas não aguentam, porque você fica um dia sem usar, começa o desespero, 2 dias sem usar, o desespero aumenta, e nos primeiros 3 dias, 4 talvez, vem a síndrome de abstinência. Sim. Você começa a ver coisas que não estão ali. Isso subindo na pele, né? Pessoas te perseguindo. Isso daí é muito triste. O bom é que nisso, né? Aí olha como é importante como a pessoa busca ajuda, né? Nisso a gente consegue dar uma assistência farmacológica, né, médica. Nós temos recursos para isso, né? Me ajudou bastante. Para tratar, usar medicamentos que, digamos assim, alivia e traz conforto, mais conforto, né? Para a pessoa que vai viver esse período de abstinência imediato, né? Essas primeiras 72 horas terríveis, e depois a abstinência tardia, porque ainda continua, sabe? Você tem mais períodos, e às vezes volta, às vezes meses, até 1, 2 meses, 3, em que a abstinência ainda pode acontecer, uma abstinência precoce, mas tardia. E isso tem medicação. Então tem tratamento, gente, assim. Isso é muito importante, né? De maneira geral. Eu vou passar por isso na hora que eu abandonar, na hora que eu parar, né? Pode passar de maneiras muito diferentes. Exato. Né? Com acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, mas com medicamentos a gente consegue aliviar muito essa barra. E fazer a pessoa passar por isso numa condição digna, uma condição com mais conforto, né? E a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é a aprovação ali, né? Mas nós temos como ajudar, isso é muito importante. Né? E isso foi o que me ajudou, doutora. Naqueles Segurou momentos a onda, né, de ansiedade, naqueles momentos de alucinação, o medicamento me ajudou muito, doutora. Eu não aliviava 100%, mas ajudava muito na ansiedade, naquelas alucinações que eu tinha, e principalmente aí eu dormia. Com o medicamento eu conseguia dormir. Descansar a cabeça. Eu descansava, né? Quando acordava, eu já acordava melhor. E assim foram passando os dias, né? E no início eu falei para a senhora que o médico me pediu, o Dr. Nelson Mendes, falou, olha, não conta o dia, a hora que você parou, que você tomou o último gole de álcool, usou outro último ano, não. Falou assim, arrume um meio de contar o tempo, o ano, pronto. E eu me recordo que eu comecei a contar por natais, né? E fantástico isso, achei brilhante. Então o Natal de 2001 para 2002 foi meu primeiro Natal sóbrio, né? E aí vinha na minha mente assim, agora vai chegar o segundo Natal. E eu buscava aquele segundo Natal. E aí chegou. Puxa, 2 natais já que eu tô bem. E o tempo foi passando. 3 natais que eu tô bem. E nós estamos em 2025.
E graças a Deus, foram então 24 Natal que eu tô bem, graças a Deus, com água. Mas eu passei muita dificuldade, doutora. No início não foi fácil, então não tem como assim eu falar para a pessoa, não, você... o que eu ouvia muito, você não se esforça porque você não quer. Não, você está nessa vida porque você quer. Não é assim. Não é. Eu sei do sofrimento, eu sei o que uma pessoa dependente passa, sente. Tanto é que, agora eu vou falar que a senhora disse no início, quando eu conheci a senhora, que o tempo passou e quis Deus que eu fosse trabalhar no CAPS Álcool e Droga. Pois então. Num local onde, na época, eu procurei ajuda, era em outro endereço, né? Mas que eu passei, que eu procurei ajuda, que eu busquei ajuda, que eu quis ajuda, porque tem que querer, que eu fui trabalhar. Então eu comecei a ver aquelas pessoas chegando, eu via eu. Então, a maneira que eu conversava com eles, eu acredito que eu, naquele local de trabalho, eu era o único que podia bater no ombro e falar assim, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando, porque eu sabia o que cada uma daquelas pessoas estavam passando. E eu sei hoje, muitos que podem estar me assistindo, me ouvindo agora, cara, eu sei o que você está passando, mas eu também sei que tem como mudar de vida. Isso é incrível. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha vida depois, porque a minha vida mudou tanto, doutora. Lá no início, que eu falei daquela menina que eu conheci, que eu vi, hoje ela é minha esposa. A gente é casado desde então, a gente tem 3 filhos, nosso filho mais velho já é casado, Felipe. O Felipe está com 25 anos, o Rafael, meu filho, nosso filho do meio, trabalha também na área da saúde, e a minha filha mais jovem, de 21 anos, a Duda, vai me dar um neto em breve. Opa. Então, para a senhora ter uma ideia de como a minha vida mudou. Por volta de 2002, no primeiro ano que eu já estava me sentindo bem, veio na minha mente, no meu coração, a vontade grande de ajudar as crianças e os adolescentes. Quem sabe ter uma oportunidade de falar para eles, vem cá, não entra nessa vida. Olha, se alguém te oferecer alguma coisa, ou se você vê alguém usando, achando que é legal, cara, isso não é legal. E eu comecei um projeto, doutora, com crianças. Eu sempre gostei muito de futebol, de futsal, e comecei um projeto com essas crianças. Só que esse projeto foi crescendo de um jeito. No ano de 2003 para 2004, esse meu projeto, eu acabei implantando ele no clube da Polícia Militar de Foz. Fiquei ali 5 anos. Nesse tempo, eu ganhei o curso de Educação Física. Quer dizer, anteriormente, eu era administrativo. E Deus faz tudo isso na minha vida e me leva a trabalhar com as crianças. Depois, eu tenho uma formação voltada para essas crianças, que é a educação física, que é o esporte. Então, isso tudo eu tive depois da abstinência. As convergências. Ou seja, eu sinto que a minha vida... foi pegando rumo. Começou de novo. É isso. E às vezes eu sei que tem muitas pessoas sem esperança. Não, porque... Não. Você tem tudo pela frente ainda. Enquanto você estiver respirando, não importa a tua idade, não importa a tua condição de dependência, ou financeira, ou social, você também pode começar a recomeçar de novo e ter uma vida transformada, ter uma vida nova. Só que todo dia, doutora, é uma batalha. Diária, né? Diária. Até hoje, né? Hoje, antes de eu vir para cá, eu estava agradecendo a Deus por mais esse dia sóbrio, por mais esse dia sem usar álcool, sem usar droga, e pedindo que Deus me abençoe nesse dia para que eu continue assim amanhã. Porque nós falamos também sobre não ter cura. Não tem. Eu sou um alcoólatra. A dependência química, ela não tem cura. Não. Mas ela tem
controle. Exatamente. Ela tem a continuidade da sobriedade, ela exige, né, que a pessoa se mantenha vigilante o tempo inteiro, né, só por hoje, vamos lá e vamos em frente. Ela não tem cura, mas ela tem controle. Eu posso falar que existe algum tipo de superação? Como você entende isso? Porque falar superar a dependência química é uma coisa delicada, porque não é bem isso, né, Osmar? Não, nesses 20 e tantos anos eu não superei. Não é superação, mas é, como você poderia definir? É o quê? O que é, assim, superando a dependência química? Não é. Lidando com a dependência química? Também não. O que é? Eu acho que você coloca na tua vida alguma coisa mais importante que a dependência. Ah, fantástico. E passa a viver aquilo. Ah. No meu caso, eu coloquei a minha família. Porque eu sei que não existe compensação, doutora. Não existe compensação do que nós fazemos anteriormente, tá? Mas uma das coisas que eu sofria muito foi a minha mãe. Porque a minha mãe, ela me viu várias vezes chegando drogado, alcoolizado em casa. E muitas das vezes eu chegava de madrugada. E ela estava acordada. E teve uma vez uma coisa que eu fiquei muito impactado, que eu estava naquela fase que tudo que eu tinha eu trocava por droga. E uma das vezes assim que eu fui em casa, eu pedi uma determinada roupa para minha mãe, que eu queria usar tal calça, tal camisa, e a mãe me disse assim, não, aquela roupa eu não vou te dar. Aquela roupa eu não vou te dar porque eu estou guardando ela para o teu funeral. Nossa. Você vai morrer a qualquer momento, ela disse para mim. E aquela roupa eu guardei que nós vamos fazer o teu velório. Eu vou vestir aquela roupa lá em você, então aquela roupa eu não te dou. E eu me lembro que eu levei um choque tão grande e eu saí querendo fugir daquela realidade novamente. E aí foi um dos dias que eu já tinha bebido, bebi mais ainda, usei mais ainda, porque eu queria fugir daquele momento. Mas não tinha como eu fugir da realidade. E a minha mãe, então, claro que minha irmã, meu irmão, meus irmãos sofreram, tios meus que tentavam me ajudar sofreram, amigos, sabe? Mas o sofrimento da mãe é um sofrimento que eu fiz a minha mãe passar. E aí, depois que eu estava bem, eu agradeço muito a Deus que a mãe me viu bem antes de partir. Isso é um presente. Isso foi um presente enorme, porque a minha mãe me viu, a minha mãe faleceu em 2012, então ela viu a minha formação, ela viu meus filhos, minha esposa, a minha mudança de vida. Porque, doutora, se a mãe partisse sem ver a minha recuperação, eu acho que para mim seria muito mais triste, sabe? Então, eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo que têm esse problema, doutora, pensa na mãe, muitas vezes no pai. Eu não tive sorte de ter um pai, meu pai faleceu muito cedo. Um filho, exatamente, eu tive meus filhos também. Meu neto, eu já vi um caso de um dos meus pacientes que foi a neta. Meu Deus. Que fez a mudança. Disse, minha neta vai nascer e eu quero sair agora disso. Meu Deus. Então foi assim. Para cada pessoa. Você encontra alguma coisa para você se apegar, para te dar força. E isso é tão incrível, porque para cada um pode ser diferente, né? Mas para cada um tem um elemento de mudança, né? Por isso que é tão difícil, por exemplo, na dependência química da criança, do adolescente, às vezes isso é mais difícil, porque muitas vezes a família está muito desestruturada e ele não tem onde buscar essa referência atrás. E não tem onde buscar a referência à frente, porque ele ainda não construiu. Ainda não tem uma vida construída, Sim. Digamos, um planejamento de futuro, uma perspectiva, um projeto, né? Então ele tem que buscar uma referência, às vezes, fora. E essa referência é do técnico que cuida, da pessoa que cuida dele, né? Que quando ele está em alguma internação, ou a pessoa que ajuda, né? Essa referência, às vezes, nem é da família.
Então, são situações, e é isso com que eu trabalho também hoje, né? Trabalho com dependentes químicos, crianças e adolescentes, que é tão mais difícil a gente despertar esperança nesse público, porque ele ainda não chegou lá para poder lembrar e pensar, eu preciso devolver isso para minha mãe. Exatamente. Né? Porque às vezes a mãe também está nessa. Às vezes a mãe, a família está toda desestruturada e ele já vem de um lar muito desestruturado, né? O que felizmente não foi o teu caso, e você pode retribuir isso, né? E que coisa fantástica. E ela, na verdade, também um incrível, eu imagino o orgulho, eu imagino a gratidão dela por te ver construindo a vida. Ver eu nascer de novo. De novo. E mais interessante, porque a gente olha o passado, sabe, Osmar, e fala assim, nossa, eu errei tanto. Ok. Nós todos erramos em muitas coisas, né? Erros mais graves, erros menos graves, mas tem erros, né? Falhas em muitas coisas, né? E no momento em que a transformação acontece, que a pessoa decide fazer a mudança, também ela acelera o amadurecimento dela, e ela pega, engata e vai, e muitas vezes ela faz em pouco tempo o que ela faria numa vida inteira. Exato. Porque você entendeu. É como você disse, eu sei o que você está passando, eu sei como fazer a mudança disso, eu sei o quanto é difícil, mas eu sei. Então isso lhe dá exemplo, lhe dá know-how, lhe dá autoridade moral para falar isso, e para você também entender aquilo que importa mais. Hoje você sabe muito bem aonde dá o valor às coisas, né? Onde você vai colocar o seu investimento na família, no projeto social que você toca, né? Isso tem valor e é importante. Quanto tempo talvez levaria, né? Verdade. Então a tua experiência é tão rica, porque foi difícil, foi, né, inegavelmente, mas quando você fez a sua mudança lhe transformou, lhe trouxe uma sabedoria muito grande. Isso é evidente, tá? Isso eu te digo, eu olho para você assim, o nível de sabedoria que você alcançou. Logo depois disso daí, né, você escalou, você subiu. Verdade. E o que lhe permitiu fazer tantas transformações, né? E sem voltar remoendo as culpas do passado, que nada lhe ajudariam a fazer todas as coisas que você fez em seguida, não é isso? Verdade. Doutor, eu comentei sobre os internamentos que eu passei. Tem uma outra coisa, assim, que às vezes quando a pessoa é o dependente, porque o dependente, doutor, ele é humilhado. Ele é humilhado onde ele vai, às vezes a própria família humilha, é uma vida triste, muito difícil. Aconteceu comigo em alguns internamentos que eu pensava que eu estava bem. Eu estava lá, fiquei em determinado lugar 1 mês, 2, 3, e aí eu batia no peito. Isso depois, quando você já queria fazer o tratamento? Não, durante os internamentos meus, antes de eu conseguir. Tá. Os internamentos. Aí eu batia no peito. Eu sou o cara. Não, já estou aqui há 1 mês, há 2 meses, aqui, ó, sem usar droga. Mas claro, cara, que você não vai usar droga, não vai beber. Não tem lá dentro. Uhum. Então é covardia você falar que você é forte, tá lá. Não tem como é que você vai. Tá? E eu digo isso, doutora, sobre continuar na humildade. Porque todas as vezes que alguém consegue parar por determinados dias e bate no peito achando que é o cara, ele recai, acho que 10 vezes pior do que era antes, porque isso era o que acontecia comigo. Olha só. Então, a partir do momento em que você conseguir entrar em abstinência, passar aquele período difícil da abstinência e entrar já num período assim que você está buscando força, já está buscando realmente uma transformação de vida, que a tua humildade continue, que você nunca bata no peito dizendo que você é o cara, sabe? Não, eu já faz todos esses anos, e como eu disse para a senhora, todos os dias eu busco forças em Deus, todos os dias eu não vou dizer, não, agora eu nunca mais vou beber. Uma das dificuldades que eu tive já quando eu consegui entrar em abstinência era o momento de ficar nervoso, quando alguma coisa dava errada. Frustração. Né? Alguma coisa dava errado, alguma discussão, às vezes com a esposa, alguma coisa assim, aí ficava nervoso. Eu vou beber. Não, cara, você não vai beber. A impressão que dava é que estava buscando um motivo para recair. Então, nesses momentos, aqueles momentos que você vai, porque nem tudo na tua vida vai dar certo.
Então, aquele momento que você sofreu uma frustração, você ficou nervoso, é aí o momento em que você tem que levantar a cabeça e continuar persistindo. E como é que a pessoa faz isso, Osmar? Porque isso é a grande dificuldade, é onde eu vejo realmente a recaída. A pessoa sofre uma frustração, ela fica, né, um término de um relacionamento, alguma coisa acontece, né, no emprego, e a pessoa vai e recai. É onde recai, né? É onde tem essa pressão emocional. O que fazer, assim, vamos lá, objetivo nessa hora, uma dica, uma orientação, uma ajuda para essas pessoas, assim, o que você fazia para não recair? Né? Qual era o movimento? Às vezes, por exemplo, fazer uma outra atividade, você fazia algum escape, uma atividade física, você partia para a espiritualidade, o que exatamente você buscava, no seu caso, né? Para conseguir sair da ideia fixa de consumir, né? De beber, de consumir. Como foi? Como Doutora, eu buscava Deus. Você ia... Eu buscava Deus. Buscar a espiritualidade. Eu me recordo que eu ficava sozinho e eu procurava orar. Tá? Não precisa ser de joelho se você não quiser, pode ser sentado, deitado, mas você busca Deus, busca forças em Deus. E a partir do momento em que você está buscando essa força em Deus, que você teve aquele teu momento com Deus, você sente que o teu sentimento vai mudando. Eu não fui nenhuma nem duas vezes que eu passei por dificuldades, sabe? E no meu caso foi a minha busca a Deus que me fortaleceu. E outra coisa, eu pensava no que eu era antes. Muitas das vezes eu pensava, porque a minha vida mudou de um jeito que eu já tinha então a minha amizade com o pessoal da igreja que eu frequentava, a minha família já estava voltando a confiar em mim, eu já tinha alguns amigos novos, e aquilo vinha na minha mente. Se eu recaísse, eu perderia tudo isso de novo. Isso já tinha um valor muito grande, né? E isso me fortalecia. Isso tinha um valor. Eu não quero perder essas pessoas que eu ganhei agora. Nesse trabalho nosso, né, de assistência, de acompanhamento médico, né, com dependentes químicos, a fase mais importante que a gente chama é a entrevista motivacional, né? Porque, na verdade, o que muda a pessoa, o que faz a pessoa fazer o movimento de se tratar é ela querer. Exato. Não tem um remédio mágico, tem medicamentos? Temos opções para, né, manejar, para dar conforto, como eu falei antes, trazer dignidade, tudo tem, mas isso não faz milagre se a pessoa não quiser. Então, o momento de transformação é o momento da decisão dela, né? A parte da entrevista motivacional e que ela fala, eu quero. Aquilo que você diz, eu quero, agora chega, eu quero. Esse é o turning point, é a mudança, né? O momento que ela liga a chave. E a partir daí ela tem que buscar o que? As recompensas, né? Ela tem que colocar na balança, né? Quais são as vantagens e as desvantagens dela usar ou não usar, né? Então, colocar na balança o seguinte, se eu não usar, eu vou ter a confiança da minha família de volta, eu vou ter minha família de volta, eu vou ter o meu trabalho de uma maneira melhor, eu vou conseguir ter uma vida, ter mais saúde para fazer o que eu quero. Só que essas recompensas, elas não são imediatas, né, Osmar? Não, nossa. Isso é uma construção. Então o cara tem que abandonar algo que dá um prazer imediato, ali na hora da frustração, na hora da chateação, da tristeza, do luto, do que for, para uma recompensa que vai ser construída a médio e longo prazo. Longo prazo. Então, para você trocar uma coisa imediata por algo a médio e longo prazo, ele é difícil, ele exige muita motivação, não é isso? Muito. E você só colhe esse fruto depois. Então, quando você diz, não, eu não quero mais perder a confiança da minha família, eu não quero mais perder as coisas que eu conquistei. Quanto tempo você palmilhou? Né? Quanta estrada o chão que você já andou ali para poder conseguir essa confiança, todos esses louros que você colheu, essa tua colheita, quanto tempo levou, não é isso? Verdade, muito. Só que isso você foi conquistando aos poucos. Então, gente, olha como é que funciona o negócio. A troca de um prazer imediato por uma recompensa a médio e longo prazo, me corrija se eu estiver errado, né? É algo que, no meio disso, a grande força que leva a isso chama-se motivação. Chama-se desejo de superação. Vontade de persistir.
você não vai colher o fruto imediatamente. Talvez você colha no seu corpo, né? O corpo, depois de um tempo, você começa a sentir mais leve, não tem o efeito da droga. Mas todas as recompensas que são definitivas, que são maravilhosas, que são melhores, elas vêm com o tempo, não é isso, Osmar? Como é que a pessoa espera isso, Osmar? Como é que a pessoa tem força para esperar essa colheita futura? Não é fácil, doutora. Como é? Mas, doutora, eu acredito, eu pensava muito no passado, em tudo que eu tinha sofrido. Você não queria sofrer. Eu não queria voltar. Não queria morrer, né? Eu não queria voltar aquilo de novo. A tudo que eu passei, às vezes por um copo de álcool, por uma droga, tudo que eu passei anteriormente, eu não queria passar por tudo aquilo de novo. E daí aquilo me dava força. E eu me recordo muito, que me ajudou muito, a doutora Rose Bulatti foi minha psicóloga. E 2 coisas ela falou que eu trago para mim até hoje, eu falo isso para as pessoas até hoje. A tua vida está aqui, ela dizia assim, tá? E esse momento aqui é aquele momento que de repente você vai usar ou vai beber. Então esse momento aqui, ó, desse tamanho aqui, você vai ter um prazer enorme. É mentira? Não, não é verdade. Vocês têm prazer, sim. Não tem como a gente dizer que não. Vai. Mas espera aí. Esse momento de prazer aqui é que vai definir como é que vai ser o restante da tua vida ou dos teus dias até aqui. Esse momento pequeno aqui de prazer vai estragar esse restante aqui. Você quer isso? Então, aquilo, quando eu pensava em algum momento, eu pensava, não, vai ser esse momento aqui, eu vou ter esse prazer de estar usando ou bebendo, mas o restante dos momentos vai estragar tudo o resto, então eu não quero. E isso me dava força para mim falar não. Perfeito. E amigos, doutora, no início, amigos, puxa, se fosse amigos não ofereceriam, mas eu já estava bem. Nos meus primeiros meses, que as pessoas já notam que a pessoa mudou, e vários amigos oferecem, me chamavam, sabe? E eu conseguia, contra a minha vontade, relutando, mas eu falava não. E mais uma outra coisa que ela falava, você não pode ter vergonha de ter medo. Eu tinha medo de sair sozinho. Então, principalmente com dinheiro, eu não saía sozinho nos primeiros meses, ou 1 ano, 2 talvez, eu não saía sozinho com qualquer quantidade de dinheiro no bolso. E aí você fez uma estratégia, né? Eu sempre saía com alguém. Aí então eu já tinha minha esposa no começo, ou eu saía com a minha mãe, com ela, com alguém, com um sobrinho, porque daí uma pessoa do meu lado me dava força para mim, mesmo se eu tivesse vontade, eu não beber, não usar, porque tinha alguém ali do meu lado olhando. Isso é muito sagaz. Veja, então, gente, olha as estratégias da inteligência do homem, entendeu? Então, ele foi montando as estratégias de proteção. Exatamente. Não é isso? Isso que você fala da modéstia, né? Da humildade. Assim, gente, eu preciso. É ajuda, vamos lá. Vou montar minha estratégia aqui. Vou precisar de ajuda de outras pessoas, porque sozinho vai ser mais difícil, mas junto com os outros vai ser muito mais suave essa jornada, não é isso? Até hoje eu sonho, doutora. Eu sonho. Você sonha? Eu sonho até os dias de hoje. Eu sonho que eu estou usando. Consumindo, né? Que eu estou consumindo, que eu estou embriagado, que eu estou bêbado. E que às vezes eu estou tão bêbado, ou estou tão drogado assim, que eu não sei onde estou, eu estou perdido. E aí eu acordo. Quando eu acordo, que eu vejo que eu estou no meu quarto, que eu vejo que eu estou do lado da minha esposa, que foi um sonho, sabe? Eu volto a agradecer Deus de novo. A impressão que eu tenho é que Deus permite esses sonhos para mim nunca esquecer de tudo que aconteceu comigo, de onde que eu pude sair, ou de onde que Deus me tirou, para nos dias de hoje eu encontrar força todo dia para fazer de tudo, doutora, para não voltar àquela vida. Olha isso. E eu sei que se eu tomar um gole de alguma coisa, pode ser destilado, pode ser vinho, pode ser cerveja, sendo bebida alcoólica, um gole que seja, eu volto
tudo de novo. Então, que ninguém se engane de eu já estou há tanto tempo bom, então eu acho que uma cerveja não vai fazer pode. mal. Né? Uma taça de vinho num momento comemorativo pode. Não, cara, não pode. Lá em casa, final de ano, a minha esposa toma champanhe, toma um vinho, meu filho, minha filha, tá? Mas eu não tenho a mínima vontade. E mesmo se tivesse, eu não tomaria. Tem gente que às vezes brinca comigo, até em alguma festa, alguma coisa, e fala assim, não, o professor Osmar não bebe porque ele é evangélico. Eu falo, não, cara, eu não bebo porque eu sou evangélico. Eu não bebo porque eu tenho um problema de saúde. Eu não posso. Eu não posso. Posso. E eles levam um choque quando eu falo assim, eu sou alcoólatra. Eles me olham. Sim, só que desde 2001 que eu estou em abstinência. É por isso que eu não posso beber. Então, a pessoa precisa pôr isso em mente. Eu não posso beber. Ah, mas é um brinde. Brinda com água, como nós fizemos agora há pouco aqui. Água com gás. É ano novo. Tome um refrigerante, um suco. Entendeu? Existem muitas coisas, muitas colheitas positivas, né, Osmar? E muitas coisas a não repetir mais. Ó, você tem os benefícios que você colheu. E uma coisa muito importante que eu quero realçar aqui, ressaltar o que você falou, que é aquilo que você não quer nunca mais na sua vida. Eu não quero mais viver isso na sua vida. Assombra até os sonhos. Para te lembrar, eu não quero mais viver isso que eu vivi antes. Osmar esteve em situação de rua, não foi isso, Osmar? Fiquei. Chegou até pedir no sinal, tudo isso? Por opção. Eu poderia ficar na casa da minha mãe, mas... Ele porque... preferia... A vergonha, talvez, né? A não querer... Você já estava numa situação muito delicada, né? E trazer isso para a mãe. Então, tem muita gente que vive isso. Pessoas que ficaram em situação de rua. Mas doutora, eu sempre falo que muitos que estão na rua é por opção, por o seguinte... meu caso, a minha mãe, eu tinha regras. Eu teria que ter horário para acordar. Você queria fazer a infração das regras. Eu teria que ter horário para acordar, para me alimentar. E eu não queria regras. Então a vida na favela, na rua, lá fora não tinha regras. Então eu optava em ficar lá. Então tem pessoas que às vezes, com a visão totalmente fechada, pensa nisso. Não, eu não vou ficar na casa da minha mãe, do meu pai. Não, porque lá tem regras. Cara, é a regra que vai te ajudar. Se você realmente quiser sair. Quando você entendeu, né? Assim, você me trouxe aqui para nós que o ponto de virada foi quando você entendeu que você ia morrer. Fiquei doente. Foi ali, morrer. Né? Assim, ó, eu vou morrer, eu preciso melhorar. Não quero ir pro inferno, enfim. Mas houve uma mudança de chave, né? Eu li muitas histórias sobre dependentes químicos que o que eu queria entender é o ponto de virada, né? Para cada pessoa foi muito diferente, né? Como eu falei, para um que eu atendi, que eu cuidei uma temporada, foi o nascimento da neta. Para outra pessoa que eu li um relato, foi um momento em que quase ele ia ser queimado vivo. Porque ele estava embriagado, achavam que ele estava morto, colocaram gasolina em cima dele e já estavam riscando o fósforo quando ele ouviu uma voz, ele despertou e ele ouviu uma voz, acorde. E ele acordou com todo mundo em cima dele, outros dependentes em cima dele, já riscando o fósforo para queimar. Naquele momento ele falou, chega, não posso mais. Olha que crítico. Então, e aí, N histórias, né, de idas e vindas, a pessoa vai com idas e vindas, mas aquele momento em que ele decide é um momento importante, né, da virada, né? O momento em que a pessoa fala, eu vou fazer acontecer. E isso, Osmar, me corrija aí, se eu estiver errada, eu entendo como você falou assim, ó, depois desse momento em que eu decidi, foi mais um ano até eu conseguir ficar na sobriedade, né? Então, veja, gente, assim, a decisão é importantíssima. Aí você vai ter um tempo para buscar. Tem um tempo na busca, tem a marcha e a contramarcha. O momento que você vai, aí recai, vai, recai. Ela é um caminho de recaídas e idas e vindas até aquilo assentar. Então não pode desistir aí. E teve um outro ponto, doutora. A minha esposa, que hoje é minha esposa, até então ela tinha me deixado. Então eu já tinha conhecido ela, eu já tinha... já estava com ela e ela querendo que eu parasse e eu não parava. Aí foi então que ela não quis, ela me deixou. Ela falou, não, assim eu não te quero e ponto final.
E eu me lembro que no início eu quis até dar uma forçada de barra, né? Quis dar uma de bravo. Ela deu uma de mais brava que eu ainda. Falou não e ponto final. E isso também veio em mim. Falou, puxa vida, a mulher que eu amo, a pessoa que eu gosto, que eu sou apaixonado, não quer nada comigo por causa disso. Eu tô morrendo por causa disso. Então foram essas coisas assim que começaram a me fortalecer. Aí vinha, se eu conseguir parar, eu fico com a pessoa que eu amo. Ela vai ficar comigo. Né? E a minha morte também não vai ter um destino trágico se eu conseguir parar. Então foram isso que foram me fortalecendo, me incentivando. E claro, a minha família, minha mãe, meus irmãos, minhas tias, meus tios sempre me apoiando. Né? Mas apoiar é uma coisa, confiar é outra. Perfeito, confiança é com o tempo. Exatamente, né? A confiança veio muito depois. É, com o tempo. Muito bem. Veja, o amor cura. Verdade. Não é isso? Não é só a perspectiva da morte, né? Que você faz você valorizar a vida. Mas o amor cura. Então o amor também te trouxe aí essa bagagem fantástica, né? A esposa do Osmar, ela está sempre presente. Falei para ela, não pôde estar aqui acompanhando aqui no bastidor, mas é um agradecimento em especial a ela, né? Essa parceira aí que esteve ao seu lado todo esse tempo. A minha mãe amava ela. E a sua mãe também, ela né? Foi a pessoa que Deus usou para mim. As mulheres dos bastidores, né, Osmar? É isso daí. E Osmar, assim, depois que você fez essa mudança, que você conseguiu, que você fez seu projeto, né? Como é que foi essa descoberta desse sentido de viver depois, né? Como foi esse despertar? Porque eu olho para você, eu falei para você há um pouco tempo, eu vejo o brilho no olho, né? E a gente, com experiência de muito tempo, consegue entender uma pessoa que tá tranquila, né? Uma pessoa que está nas suas lutas, mas a pessoa está em paz. Sim. Então tem um brilho no olho, é um brilho de uma pessoa que sofreu, mas que lida com tranquilidade, em paz, com serenidade a vida atualmente. Eu consigo perceber esse brilho no olho. Como é que foi o processo da sua descoberta do seu sentido de viver? Como é que veio isso e que motivou esses projetos, todas as coisas que você fez, né? Como eu falei antes, doutora, eu senti assim como se eu tivesse nascido de novo. O projeto foi algo assim que eu precisaria me manter ocupado. E a vida toda eu gostei muito de criança. E gostei muito de esporte. Então eu unia as coisas, eu me sentiria ocupado com eles, porque no início também eu não trabalhei. Eu recebi um benefício do INSS por um determinado tempo para tratamento, e eu fiz o tratamento, graças a Deus, corretamente, e chegou o momento, eu dei baixa no benefício, já voltei a trabalhar. Então, para mim não ficar sozinho, para mim não ficar ocioso, eu criei esse projeto com essas crianças porque eu me manteria ocupado. Né? É simples assim, né? Mas só que não, Só que eu não imaginava que ia crescer como cresceu, que seria minha nova profissão, que um dia eu, seria profissional, que eu estaria atuando com eles profissionalmente, com o apoio da Secretaria de Esporte, como tem agora. Eu não esperava isso. Foi tudo assim, acontecendo na minha vida. Tem uma coisa importante, né, Osmar? Assim, primeiro, qual é o teu perfil, né? Eu gosto disso, eu gosto de futebol, eu gosto de futsal. Ok. As coisas foram confluindo para chegar, não é isso? Foram. Então, quando eu falo isso aqui para as pessoas, né? Quando a gente é leal ao que a gente ao que a gente sente, como, né, aquilo que é importante para nós, as coisas naturalmente elas vão confluindo. Então, você quis um movimento, eu gosto disso. Ok, você não faria uma coisa diferente, né? Não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Você escolheu uma coisa que você gosta. Uma coisa que eu gostasse. E isso foi mobilizando toda uma rede, né? As pessoas foram chegando, os apoiadores foram chegando, e isso, em um certo momento, se transformou num grande projeto de vida que está ajudando outras pessoas, ou seja, está reverberando para outras pessoas, né? E com um propósito muito legal, que é esse propósito de ser um exemplo, e de ensinar e de dar oportunidade para que aquela criança, né, aquele adolescente, não chegue a uma condição em outras condições, né, que isso é um propósito. Eu aconselho muito eles, eu converso muito com eles. E isso é importante. Então, a tua experiência, a tua vivência, ela já atingiu muita gente.
posso dizer milhares, aqui agora Sim. vai chegar mais milhares ainda, tá? Porque é uma experiência riquíssima de vida, é uma experiência extraordinária de superação e de superação diária. Verdade. E de exemplo, e de brilho no olho, de brilho esse brilho desse olho que eu vejo aí, sabe? Esse brilho, o brilho de quem assim passou pela tormenta, sabe, viveu lá dentro da tormenta e depois saiu. E sabe o que é a tormenta e pega a mão da outra pessoa e fala assim, eu sei o que você está sentindo. Sei. E eu também sei que você pode superar isso. Isso é extraordinário. Você queria falar? Doutora, a gente comentou sobre algo errado na vida, né? Que de repente a gente ficaria frustrado e tudo mais. Eu tive um grande problema. Depois de formação, tá tudo assim muito bem, muitas mil maravilhas comigo, com a minha esposa. Eu fui diagnosticado com câncer. E foi uma luta, tá sendo uma luta muito grande também para mim, doutor. Eu já fiz 4 cirurgias, eu já passei por 7 meses de quimioterapia. Eu continuo o tratamento na oncologia aqui do Costa Cavalcante. E eu tenho meu acompanhamento trimestral, quadrimestral agora, porque eu ainda tenho alterações e mesmo com esse problema, doutor, muitas pessoas se preocuparam quando eu recebi o diagnóstico. Não, agora o Osmar vai se revoltar, né? E eu me lembro que uma das coisas que eu falei, que eu fiquei sim muito revoltado quando eu recebi o diagnóstico, eu estava no hospital, eu comecei a questionar Deus, eu falava assim, mas por que eu? Tudo que eu faço para tentar ajudar as pessoas. Poxa vida, o jeito que eu sou, por que isso? Por que eu com esse problema? Só que com o tempo eu entendi que Deus me perguntaria uma outra coisa. Deus me perguntaria, por que não você? Por que não você? Você se julga melhor que os outros? Você porque faz coisas boas, porque você cuida da tua família, você trabalha, você busca ser uma pessoa, né? Você é melhor que os outros? Não, sabe? Então acontece algumas coisas na vida da gente, doutora, que a gente às vezes não entende. E depois desse problema meu com o câncer, eu mudei ainda mais do que eu deveria já ter mudado, eu mudei mais ainda na minha vida, sabe? Porque eu passei a entender que a vida é curta, sabe? Tudo passa-se muito rápido na nossa vida, sabe? Esse momento agora, eu aqui com a senhora, sabe, essa conversa, amanhã a gente pode até agendar no mesmo horário, a gente vir com a mesma roupa, a gente pode estar aqui no estúdio, falar as mesmas coisas, não vai ser o mesmo. Vai ser completamente diferente. Vai ser diferente. Porque vamos ser pessoas diferentes. Então o meu sentimento sempre é o que nós estamos fazendo com o momento que nós estamos vivendo agora. Então, busca ter força, busca a cada dia amar, cuidar mais da tua família, dos teus amigos, mesmo sendo difícil, tenta fazer a coisa certa, porque se tem alguém que entende que a vida é curta, esse alguém sou eu, mesmo sentindo que a minha vida é bastante longa ainda, sabe? Eu valorizo muito cada momento que Deus tem me dado de vida. Eu não estou falando a sabedoria? Olha a sabedoria das coisas. Olha o ganho de sabedoria, Osmar, disso. Hoje eu tenho certeza que a sua forma de entender a morte não é mais aquela forma daquela época. Quando você pensa em a morte, ok, chegará pra gente. Mas com essa serenidade, com essa sabedoria, com essa modéstia, de entender que somos todos humanos aqui, ombro a ombro nessa luta, nessa jornada, e que nós somos companheiros de jornada nisso, né, Osmar? Isso é extraordinário. Então aumenta ainda mais a minha admiração por toda a sua história, a tua trajetória. Isso sem dúvida assim, é necessário para a gente poder compartilhar, sabe? Isso aqui, mídia, tudo, compartilhar uma história dessas é levar esperança para muita gente. Sim. Da possibilidade de transformação e de mudança, né? Médico, psiquiatra, eu, psicólogo, tudo. Você falou de algumas pessoas que lhe ajudaram, outros mais, né? Parentes, enfim.
Somos companheiros nessa jornada. A que a gente quer ajudar, mas quem muda é a pessoa. Quem amadurece, quem entende a importância e o valor da vida é a pessoa. E isso quem pode falar é quem viveu, quem estava lá, quem esteve lá. Então o teu relato é preciosíssimo. O teu relato vai despertar, eu tenho certeza, despertar a motivação de milhares de pessoas, Osmar, que está nos ouvindo agora. E eu queria que você pudesse, já a gente caminhando para encerrar, queria, se você tem uma fala assim, de motivação para essas pessoas que estão te ouvindo, que estão talvez vivenciando algumas etapas do teu processo, né, que você já viveu. Sim, doutora. E hoje com essa serenidade com quem você lida e essa sabedoria com quem você lida, né, na tua vida, o que você pode falar para essas pessoas assim, para motivá-las? Né? Eu quero falar para 2 tipos de pessoa, doutora. Aquele que usa de vez em quando, ou bebe muito de vez em quando, quem sabe nos finais de semana. Meu conselho é: pare enquanto você consegue, tá? Como eu falei, eu até admiro quem sabe beber, quem sabe tomar uma cerveja, um uísque, uma caipira, um vinho que seja, mas que não deixe o álcool dominar ele. Que ele possa sempre estar dominando o álcool. A hora que eu quiser parar, eu paro. A droga, nem pensar. Porque no começo da cocaína era assim, no final de semana. Então, se alguém estiver me ouvindo e é desses que é só de vez em quando, para enquanto você pode. Enquanto você ainda tem condições para não passar coisas difíceis, tristes, trágicas como eu passei. E se por acaso você já está naquele ponto assim que não consegue mais parar sozinho, primeiro passo, assume que você é dependente do álcool, você é dependente da droga. Busque ajuda. E por mais difícil que seja, você pode. Se você tiver uma força interior muito grande, quiser mudar de vida, não importa a tua idade, cara, você pode, você consegue. Então, busque principalmente em Deus, mas pela tua família, seja forte, que você consegue mudar de vida, viu? É isso, doutora. Difícil a gente não se emocionar, né, Osmar? Vamos fazer mais um brinde, meu amigo. Sim. Meu amigo querido. A toda essa história maravilhosa e que estamos juntos. Vamos brindar? Amém. Com água, mas com água cristalina e maravilhosa. Só tenho a lhe agradecer, tá? A honra de você estar presente aqui. Eu agradeço a oportunidade, agradeço também a espiritualidade, né? E a gente fala de espiritualidade, né? Eu falei para o Osmar, cada um nos seus credos, nas suas linhas, em tudo que faz, que isso é tão importante, né? Seguir seus rumos. Eu agradeço também a oportunidade que a espiritualidade me concedeu em conhecer você. E a sua esposa, que falou, conta a sua história. Porque isso me trouxe sabedoria também. E isso também está me ajudando em tantas coisas, em todo o meu trabalho, na minha vida. Isso está me trazendo um enriquecimento humano muito grande, tá? E espiritual também, tá? Então, agradeço você ser meu amigo. Agradeço ter te conhecido e a gente ter trabalhado um curto período de tempo, mas que foi tão significativo a gente estar aqui hoje. Obrigado, doutora. E que essa presença ilumine, gente, que essas palavras iluminem a todos, tá? E que a mente, contentemente, né? Que a mente esteja contente agora de vocês, com a esperança de que é possível superar sim, e de que é possível a gente traçar um novo rumo para nossas vidas, né? Que a gente pode recomeçar em qualquer idade, a qualquer momento. Né? A esperança sempre está aí. Sempre. Eu quero agradecer a senhora, doutora, pela oportunidade, tá? Poder falar um pouquinho da minha vida, da minha história. Eu peço muito a Deus que realmente ajude muitas pessoas. Agradecer a minha família, meus filhos, minha esposa, viu? E mandar um abraço e agradecer muito a todo o pessoal lá do CAPS AD, viu? Daiane, a Márcia, o Luiz, a Riquele, enfim, todo mundo lá. Foram tempos que eu trabalhei lá com eles que eu também aprendi muito com eles. Eles têm um coração gigante também. Quero, sim, deixar minha admiração, meu abraço bem forte para todo o pessoal lá do CAPS AD, viu? Maravilha. Recado dado, gente. Então é isso, olha, vamos agora
observar ao nosso redor, aproveitar o dia, desfrutar, porque as coisas passam, se transformam e, como sempre eu falo, né, eu trago flores porque enquanto a gente está olhando para uma coisa e preocupado com outra, se a gente para e olha a beleza da vida, né, não tem o que a gente perder tempo aqui. Então vamos em frente. Muito obrigada pela presença de vocês, né, aqui, nos ouvindo, compartilhando, pensando junto com a gente, né, nesse podcast. E fique conosco, né, se inscreva no canal, vai acompanhando, acione as notificações, porque vão ter mais novidades por aí, convidados maravilhosos como Osmar, né? E fique com a gente, tá? Muito obrigada e vamos nessa. Até a próxima. Contentemente para todos.